Olá, tudo bem? Espero que sim, que fique melhor ainda depois desse vídeo. Você está no canal Água Viva Tarô, meu nome é Márcia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido para fazer isso agora, tocando no sininho das notificações também, para receber os próximos vídeos assim que eles forem lançados aqui. Aproveita para curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, apoiando o meu trabalho aqui no YouTube e colaborando para que essa mensagem chegue para o máximo de pessoas que precisam dela. Hoje eu estou trazendo uma leitura geral, canalizada, intuitiva, com as energias de março de 2024 para o signo de Câncer. Câncer, gratidão por todo o apoio que você me deu aqui no vídeo anterior. Foi o recorde de visualizações da temporada, né, de fevereiro. Como forma de gratidão, eu estou trazendo esse vídeo em primeira mão para você, tá bom? Preciso lembrar sempre que é uma leitura geral para muita gente, espero que seja, então não tem como ressoar com todos. Usa sua intuição, seu discernimento, sua sabedoria. Tira daqui somente o que bater para você, o que não bateu, o que não ressoar, você solta para o universo. Essa mensagem aqui vai chegar em quem precisa e nem sempre o que é para você está no seu signo solar, que é Câncer. Pode estar na sua lua, no seu ascendente, Vênus, Marte, Júpiter, meio do céu, enfim. Sempre falo da importância de ter esse mapa astral básico para acompanhar as leituras aqui do canal. Quando você souber, daí você vai lá dar uma olhada. Por exemplo, se você estiver interessado em questões de amor, você pode olhar seu ascendente, sua lua e sua Vênus. Lua fala de emoções de uma forma geral, a forma como a gente lida com as nossas águas, né? E a Vênus fala da forma como a gente se relaciona, as dinâmicas, as trocas, os afetos. Então é muito importante você saber essas outras posições. O que mais? É atemporal. As leituras de tarô, vocês já estão acostumados, elas são grandes, né? Elas falam de coisas imensas. Dificilmente elas vão ficar limitadas, essas questões todas vão ficar limitadas a um período curto, de um mês. Então, pensando nisso, todas são atemporais. Pode ser que comece a ressoar com você. A gente ainda não entrou no mês, né? Só em março mesmo ou até mais pra frente, tá? Vamos lá, vamos fazer a conexão aqui com a nossa espiritualidade. Sem eles não tem leitura. Fecha os olhos um pouquinho, respira fundo, vamos desacelerando aqui a mente, acalmando os pensamentos, trazendo a consciência para o momento presente. Eu chamo aqui a energia do meu mentor, meu guia, meu mestre, meu anjo. Eu não jogo sozinho, recebo a luz, a inspiração e a sabedoria que vem de você. Me conecto com toda a egrégora ancestral de tarólogos, cartomantes, oraculistas de todos os tempos e de todos os lugares. A energia de vocês é muito bem-vinda aqui na minha mesa. Peço licença para entrar na sua energia, Câncer. Chamo seus guias, seus mentores, seus ancestrais, todos aqueles que queiram se comunicar para trazer respostas, orientações naquilo que é mais importante para você nesse momento. São todos muito bem-vindos. E vamos lá, o que vocês têm para falar para esse Câncer? Esse caranguejo que está me assistindo. Março de 2024. Qual a principal mensagem aqui? Carta da morte, calma, não desliga. A morte não necessariamente é a morte física. É uma energia de escorpião. A gente está falando de Plutão, que é o planeta mais distante do Sol. A gente está falando de processos sombrios, processos de finalização de ciclos. Talvez você já tenha experimentado isso, talvez ainda esteja vivenciando isso. Na sequência a gente tem um valetezinho de copas que fala do domínio do amor. Talvez isso me fala no primeiro momento sobre uma morte prematura, uma finalização prematura. Talvez eu estava aqui engatando numa questão, começando uma história, tudo muito recente, e de repente isso morre, isso acaba ou passa por uma transformação profunda. Vamos ver o que mais, tenha paciência, mas já chegar abrindo assim com um arcano maior é algo grande, eles me falam que é grande isso aqui, tá? O que mais? O que vocês querem falar mais aqui dessa leitura? Morte com valete de copas. E o 6 de ouros. No fundo do deck, o 9 de ouros. Bom, as cartas do naipe de ouros, elas falam de questões práticas, de questões materiais, pode falar de saúde, pode falar de dinheiro, pode falar de dinâmicas aqui da terceira dimensão. Essa morte, ela pode ter impactado ou foi tirado algo do seu caminho para priorizar a sua vida material. No primeiro momento eles me falam sobre isso, tá? Eu vejo você aqui se afastando de uma situação emocional mesmo, ou se afastando emocionalmente de uma situação, pode ser inclusive de um trabalho, uma carreira, alguma coisa do tipo, ou um amor mesmo, uma pessoa.
e priorizando nesse momento, é o que eles aconselham para você, priorizando sua vida material. Essa carta aqui ela é muito ampla, ela vai falar sim dessa questão de trabalho, de independência material, independência financeira, autonomia, mas ela fala também de priorizar a si mesmo, do cuidado de si, de dar atenção para os seus processos todos, começando pelo seu corpo. A gente vai explorar um pouco mais ela, eu gosto muito dessa energia, tá? Aqui no centro do jogo a gente tem o 6 de ouros, você recebendo uma ajuda material, prática inclusive, talvez alguma coisa na justiça, porque essa carta me remete sim à justiça, a gente tem um elemento aqui de uma balança, e alguém te fornecendo esse suporte, esse apoio material, se é isso que você precisa nesse momento, talvez até para construir essa independência, essa estabilidade, talvez vindo de uma situação de desemprego, de uma finalização talvez nessa área profissional, ou uma situação de divórcio, de separação, enfim. Esse valete de copos pode simbolizar uma criança e talvez você recebendo ajuda, resolvendo questões aqui na justiça para poder dar conta, né, dessa função de sustentar essa pessoa, enfim. Tem várias informações aqui, vai tentando entender o que se encaixa aí para você. Eu peguei o deck aqui e tem a carta do 4 de paus, que pode estar falando sim de um casamento, tá? De qualquer forma, seja uma situação emocional, vai impactar, tá impactando na sua vida material. Para algumas pessoas aqui, um grupo específico, eles estão falando sobre uma questão na justiça. Se você está esperando uma justiça dos homens mesmo, uma causa na justiça, talvez uma separação, um divórcio, uma pensão, tem essa informação específica sobre pensão, é muito favorável para você, tá? A primeira informação aqui é que é bastante favorável, tende a dar muito certo. Isso vai te trazer essa autonomia, essa independência que você precisa nesse momento, essa ajuda, né? Vamos abrir um pouco mais para entender? Lembrando que a carta da morte é uma carta de escorpião, então pode ser que você tenha forte no mapa ou esteja lidando com alguém que tem esse signo, tá? O que vocês querem falar aqui com essa dinâmica, com essa finalização? Abre um pouco mais a energia. O que a carta da morte está fazendo aqui? 2 de ouros, valete de copas, um rei de pentáculos e os amantes. Voltou aqui a energia do 8 de copas, que já tinha aparecido aqui. Então a gente está falando sim sobre um afastamento, sobre uma finalização, você partindo numa jornada de entendimento do seu emocional, se afastando emocionalmente de uma situação, de alguém. Eu gosto muito dessa energia do 8 de copas, que fala de um momento em que você recolhe a sua energia ou deixa ir também. Tem uma versão dela no tarô Zen do Osho que eu gosto muito e tem esse nome, Deixe Ir. Tem uma coisa de um luto aqui, tá? Para algumas pessoas, não põe coisa na sua cabeça, por favor, não põe minhoca. Eu tô falando com algumas pessoas que já viveram isso, ou estão vivendo, sabem do que eu tô falando. É um luto mesmo. Um luto, tanto é que no começo eu falei uma coisa que eu não costumo falar, né? Que pode ser uma morte física. Normalmente a morte não aparece com essa informação, mas aqui eu tenho 2 cartas que podem me remeter, claramente. Pode ter sido uma coisa muito rápida, imprevista, sabe? Te pegou de surpresa e pode envolver sim a morte talvez de um companheiro, a morte de alguém que era o sustento, que era o esteio dessa família, dessa estrutura, a morte do pai de um filho seu, enfim, tem essa possibilidade, tá? Para um grupo pequeno, por favor, não põe coisa na sua cabeça, eu vou repetir novamente. Mas para a maioria das pessoas é uma morte simbólica, é apenas uma finalização. E o luto, ele existe em todas as situações de finais, né, de finalização de ciclo. Encerro alguma coisa, pode ser o fim de um casamento, pode ser uma situação de desemprego, como eu falei, e passo por essa transformação profunda, vou lá para o meu lado mais sombrio, como eu falei, né, que é a energia de Plutão, lido com essas emoções guardadas, com essa dor. Tem uma questão de dor aqui, por estar vivenciando esse luto. O que eles estão me falando é que talvez emocionalmente você já tenha feito, na maioria dos casos aqui, já tenha feito esse entendimento, já tenha se desvencilhado, ou pelo menos está em estado de negação, né? Vai lá dar uma olhada nas 5 fases do luto. Talvez você está nesse estado de negar, porque a questão material aqui é a prioridade no momento. Você precisa lidar com questões materiais.
Não é o ideal, eles não aconselham, né? A espiritualidade nunca vai aconselhar isso, mas se é uma questão de sobrevivência, de independência, como eu vi, e de sustento, não só seu, mas talvez de uma criança ou mais envolvidas aqui nessa situação, é a hora de focar nessa energia, tá? Talvez depois, num outro momento, você lide melhor com essa questão emocional. Tem uma coisa de guardar o emocional, por isso que ele aparece aqui como um valetezinho, um pequenininho, uma emoção muito inicial, prematura, como eu falei. Não estou colocando minhoca na cabeça também, mas como eu estou usando muito essa palavra prematura, isso já apareceu numa leitura anterior, eu preciso falar, pode ter sido também uma situação de um aborto, a perda de uma criança, entendeu? Não que isso vá acontecer, você também já está lidando com isso. Tem muita informação aqui de emoções que precisam vir à tona para serem curadas, mas nesse momento não tem como. Preciso lidar com questões mais urgentes, tá? É uma pena que tenha que ser assim, eu sinto muito, porque o ideal seria você se retirar. Deixa eu tomar uma aguinha. Se retirar e lidar diretamente com sua dor, né? Receber esse suporte, enfim. Talvez você seja uma pessoa que está num momento de isolamento, de solidão, e não tem uma rede de apoio aqui. Essa ajuda vem, tá? Nem que seja materialmente, naquilo que você precisa. O Seis de Ouros fala sobre isso. Tem um Rei de Pentáculos aqui no centro do jogo, que simboliza essa pessoa que tem dinheiro, tem posse, tem estrutura. Pode ser um pai, pode ser um chefe, pode ser um banco. Quando eu tenho essas duas cartas aqui nessa combinação e te trazendo essa informação de independência, então pode ser sim uma ajuda material, inclusive de uma instituição financeira. Se é esse o caso, se você está precisando nesse momento, também tem uma possibilidade aqui de dar muito certo, tá? O Rei de Pentáculos é uma energia de generosidade, eu gosto dessa energia, é o Rei Midas. É alguém que tudo que toca vira ouro. Tem um toque de abundância, de prosperidade aqui. Talvez você esteja conhecendo essa pessoa. Eles me falaram agora de uma outra possibilidade. Você viveu uma finalização num passado, talvez recente, ainda está vivendo a questão emocional ou lidando com a questão material de tudo isso, e surge a possibilidade de um novo amor. Isso pode acontecer também, porque como o valete é uma energia inicial, como eu falei, o valete é uma criancinha, ele pode não simbolizar uma criança. Em alguns casos ele vai simbolizar um novo amor que surge. Um potencial, um estar se aproximando de alguém que pode te trazer além dessa questão afetiva, lógico, de te acolher, de te oferecer amor, também um suporte material. Talvez não te dando dinheiro diretamente, não te apoiando, mas para alguns casos sim, mas te passando uma sensação de segurança, porque ele é uma energia muito estável. A gente está falando da energia aqui principalmente de Capricórnio, mas de Terra em geral, Touro, Virgem e Capricórnio. Então pode ser sim alguém que surja nesse momento e te passe essa sensação de apoio, de suporte, que talvez você não tenha da família, porque talvez você esteja numa solidão mesmo aqui, lidando com muitas coisas, e a espiritualidade encaminha. Se você não está vivendo isso e você necessita muito nesse momento de um suporte, tem uma informação aqui de muita independência talvez, muita autonomia, eu lidando com muitas coisas, no nível emocional, no nível das finalizações, do meu luto, no nível prático, material, de trabalho, enfim, e você quer se abrir para essa energia amorosa porque você sente que precisa desse suporte, desse apoio, desse lugar para se acolher, se encostar, né? Eles estão falando para você atrair isso, se abrir para essa energia. Eu sei que algumas pessoas ainda estão se afastando emocionalmente, ainda estão vivendo esse luto, e não é o seu caso, mas tem outras que já processaram essa dor, ou ficaram num estado ali de negação, se fecharam, e talvez o processamento dessa dor vai vir nessa relação nova, vai ser uma abertura emocional aqui. Tem um pouquinho de emoção no seu jogo. Eu sinto que você está cercado aqui de questões práticas, de questões de sobrevivência, de autocuidado, de trabalho, enfim. Mas tem um chamadozinho aqui para você voltar a se abrir. Se for esse o caso, se você estiver preparado, sentindo isso, tá? Tem uma energia de organização aqui. Embaixo da carta da morte, né, depois que eu vivo essa finalização, e ela é necessária, é um arcano maior, ela não precisa ser necessariamente uma finalização, um ponto final numa história. Ela pode ser também uma transformação.
Então, se não se aplica para você essa história de um luto, nem de um fim, divórcio, nada disso, mas uma questão de uma finalização de um ciclo e um recomeço dentro da mesma dinâmica, se é isso que você quer, eles estão falando aqui que vai vir, essa transformação é profunda, não adianta negar, ela precisa vir, e o foco aqui é numa questão prática, se organizar, lidar com as coisas de forma muito concreta, muito material, sem muita ilusão, sem muita fantasia. Eu sei que tem um lado sombrio que vem à tona, mas não dá para ficar muito tempo nele. Eu sempre falo que essa coisa da morte, de Plutão, da escuridão, né? Da noite escura da alma, de atravessar o vale da sombra da morte, isso não pode durar muito tempo. A gente não aguenta. O ser humano não tem estrutura para ficar lá por muito tempo. Então, por isso que a questão do luto que aparece aqui no 5 de Copas, eu sempre explico, né, principalmente nas leituras particulares, que o luto não é uma linha reta. Você não sai de um ponto A e vai direto numa ascendência para o ponto X e cura essa questão. É uma espiral, é uma ondulação. Você vai, você vem. Então, talvez se você mergulhou demais aqui numa energia muito sombria, talvez melancólica, depressiva, a sua espiritualidade te coloca questões agora práticas, dinâmicas, envolvendo trabalho, envolvendo sobrevivência, envolvendo até o cuidado mesmo com crianças, com pessoas que dependam de você, para que você venha para a luz um pouquinho, para que você dê uma refrescada nesse lado muito escuro que você acessou em algum momento. Ninguém aguenta ficar aqui muito tempo, tá? Não estou falando para você negar, mais uma vez eu vou falar sobre isso, não é negação, é só um refrigério, um respirar, para não ficar lá muito tempo. Se você não consegue fazer esse processamento do luto, né, essa questão mental do luto, seria muito interessante você pedir apoio. Esse apoio pode vir dessa figura que eu estou vendo aqui, que é muito estável, muito segura, mas que talvez não tenha abertura para lidar com as questões emocionais. Pode ser, ou pode ser uma terapia. Eu sempre acho importante você receber um suporte terapêutico ou se abrir, porque eu sinto mesmo uma coisa aqui muito isolada, muito fechada, alguém que está numa solidão lidando com todas essas questões. Então, de repente, se abrir para novas parcerias que não sejam necessariamente as amorosas, se abrir para trocas. Essas duas cartas aqui me falam sobre isso. É o segundo arcano maior forte do seu jogo, é uma energia de Gêmeos, e fala sobre trocas em todos os sentidos. Ela recebe esse nome de amantes, né, de os enamorados, mas fala de um potencial, de uma abertura para trocar energia, receber afeto, receber cuidado, receber ajuda. Talvez você se fechou muito nessa sua dor e não consegue mais comunicar suas necessidades, você não consegue mais se priorizar. Talvez tenha essa dinâmica mesmo aqui com crianças, que torna tudo um pouco mais duro, um pouco mais sufocante para você, sabe? E além de receber ajuda material, seria interessante você se abrir também para se relacionar, para trocar afeto, sabe? Falar sobre esse processo todo. Eles te orientam a isso, se você vai fazer, se for o seu caso, se você sentir, enfim. Mas eu gosto da questão prática aqui, tá? O Rei de Pentáculos, junto com o 2 de Pentáculos, é uma energia terra no sentido de, ok, deixa eu ver com o que eu posso lidar aqui, o que é o mais urgente agora. Esse momento primeiro de organização, de reorganização. Como está embaixo da carta da morte, eu preciso falar também que para alguns casos a gente está falando de uma situação de desemprego, sim. Que talvez tenha te pego de surpresa, foi uma coisa imprevista, e você está passando por um momento agora de reestruturação, de reorganização material. Essa carta fala sobre isso. Mostra essa pessoa aqui fazendo malabarismos, né, se organizando, tentando encontrar aqui um caminho de equilíbrio. Esse equilíbrio vem muito do outro, tá? Chega um momento que você sozinho, você sozinha, suas possibilidades se esgotam. Por isso que eu sinto essa energia aqui o tempo todo de uma aproximação de alguém que chega para te oferecer suporte. Mais uma vez eu digo, pode ser o suporte material, uma ajuda financeira diretamente mesmo, te trazendo dinheiro, pode ser uma ajuda indireta, uma questão de, por exemplo, receber um suporte financeiro de seguro-desemprego, de causa na justiça, indenizações, enfim, qualquer tipo de ajuda que venha nesse momento de organização. No primeiro momento é o que eu preciso, para sobreviver e para poder lidar com toda essa situação de luto e talvez de dor que eu estou vivendo agora. Não é fácil a situação, Câncer, eu sei que não é, tá? Quem está entendendo, quem está recebendo, para quem está ressoando essa leitura aqui, sabe que não é fácil lidar com isso aqui.
ter que silenciar questões de cunho afetivo, emocional, de um luto, enfim, para poder lidar com coisas muito urgentes, muito práticas, de sobrevivência. Mas vem ajuda no que você precisa. Se é o que você precisa agora, se abra para receber, tá? Talvez eles estão falando aqui que pode ser um outro caso. Tem várias situações aqui, eu tenho que ir organizando. Mas eles me falam que talvez você tem um filho aqui, numa outra dinâmica que já acabou, não é essa energia da morte que eu tô vendo aqui, já é bem resolvida, já se equilibrou, enfim, e a morte é uma situação de desemprego, então você nesse momento vai precisar recorrer a esse pai para não ajudar. Eu detesto quando a gente coloca principalmente a figura paterna numa situação de ajuda, né? Não é ajuda, é obrigação, então recorrer a essa pessoa aqui para que cumpra esse papel e seja generoso e colabore aqui para te manter minimamente organizada, independente aqui nesse momento, tendo dinheiro para bancar essa criança, essa estrutura. A gente pode estar falando de uma casa, por obrigação, com certeza, mas também por generosidade, e não limite essa ajuda, tá? Não bloqueie por uma questão emocional, talvez mal resolvida internamente ou com essa pessoa, porque é uma questão de obrigação. Eu vejo essa energia aqui no Rei de Ouros com o 6 de Ouros. Então é alguém que tem condições sim, e tem obrigação, pode e quer ajudar. Se não quer, aí você vai para a questão da justiça que eu tô vendo aqui também. Então esse caso específico aqui, tem uma criança com fulano de tal, sou muito independente, sou autônoma, estava muito bem na minha vida, de repente surge uma situação inesperada na vida material, pode ser o desemprego, pode ser uma falência, pode ser uma dificuldade momentânea, porque pode ser também, e essa pessoa não ajudava muito, ajudava, como a gente é contaminado com esse termo, né? Essa pessoa não colaborava aqui, não fazia o papel dela, e de repente eu vou ter que acionar essa pessoa. Faça isso, tá? Muito favorável também, de preferência na justiça. Se não tiver um acordo aqui entre vocês, uma coisa mais pacificada, uma coisa tranquila, de comum acordo, eles estão falando para você acionar a justiça, porque vai ser muito favorável para você. A carta dos amantes aqui, ela fala de toda essa abertura emocional, e ela fala também de uma escolha. Toda vez que ela aparece, a gente fala dessa questão de estar dividido entre dois caminhos. Preciso fazer uma escolha. Se a sua escolha é especificamente em relação a essa questão de obrigar, de buscar essa questão na justiça, eles estão falando para você escolher por aí, tá? De uma forma prática, pensando aqui na subsistência, no sustento, na estabilidade momentânea que você precisa e que você não tem como oferecer, não tem como sustentar para você e para essa criança, tá? Deixa eu ver um pouquinho mais aqui do que eles estão falando. O que mais? Se você veio aqui com a intenção específica de relacionamento, queria falar sobre reconciliação, sobre novo amor, sobre situações aqui que estão se desenrolando aí na sua vida, nessa pegada emocional, e não tá te respondendo, porque eu sei que são muitas energias, a leitura é geral, como eu falei antes, vai dar uma olhada na playlist aqui do canal de amor. É só você procurar o seu signo ou procurar esses outros signos que eu falei, ascendente, mas principalmente Lua e Vênus, e aí você vai ver essa questão afetiva. Todas as leituras de amor do canal são atemporais, então chegou ali, abriu, ressoou com você, você pode até maratonar as leituras de amor, são muitas. Você pode olhar a sua leitura mesmo específica dos seus signos todos ou dessa pessoa. E aí ali você pode ter alguma continuidade, alguma resposta, alguma coisa mais exata. Se ainda assim não funcionar para você, você pode me chamar para uma leitura particular. A agenda de fevereiro ainda tem alguns horários disponíveis e a de março ainda está aberta, totalmente aberta. Então se você quiser, a gente entra aqui na sua energia específica para trazer respostas mais diretas, orientações mais precisas para você, tá? Tem meu contato na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. O que mais vocês querem falar aqui para Câncer? Sejam bem claros, por favor. Abre um pouco mais essa leitura. Uma rainha de espadas, gosto dessa energia, as cartas estão voando. E um 6 de copas. Para muitas pessoas aqui tem uma questão de crianças mesmo, tá? O 9 de pentáculos está aqui no fundo do deck, tem uma carta... Eu sinto que está muito equilibrado. Tem uma questão afetiva, sim, que talvez está no passado, já se resolveu, você já fez um corte aqui, a Rainha de Espadas fala sobre isso, sobre um corte aqui cirúrgico. Ela corta e ela não olha para trás, e ela segue em frente. E de repente esse passado que você achou que já estava totalmente resolvido,
bem trabalhado no seu mental, ele volta aqui de alguma forma para você rever, e tem a ver sim com crianças. Eu tô sentindo que para muitas pessoas tem a ver com o pai e a mãe de um filho, então passo por essa situação toda, talvez o término aqui, o encerramento dessa relação não foi muito fácil, eles estão me falando que pode ter envolvido uma traição, sempre falo aqui que o conceito de traição é muito amplo, então entenda aí pra você o que foi essa traição. Eu não acesso aqui a energia de passado, é muito específica, não tem como, mas pode ser que antes dessa energia de morte, dessa reestruturação, desse reequilíbrio, você tenha vivido aqui uma situação de traição, de quebra de acordo, de desonestidade. Você está vendo que essa figura aqui está apunhalada, né? 10 espadas cravadas nas costas, e diante dessa informação de muita dor e de traição, você tomou uma decisão. Você se afastou dessa situação, você seguiu o seu caminho de uma forma muito racional, extremamente racional, que eu sei que é difícil, né, para a energia de câncer, que é muita água, é muita emoção, e você fez esse corte. Eles estão me falando também que pode ser essa energia que eu vi de negação. Passei por essa finalização ou até por essa morte, mas não pude, num primeiro momento, lidar com essa questão emocional, que é tão cara para mim, que é tão preciosa. Eu tive que ser estratégica, racional, fria, ter uma energia de frieza, para poder lidar com tudo isso. Talvez você esteja fazendo esse movimento agora. E o emocional vai voltar mais tarde para você lidar com ele também, tá? Pode vir de várias formas. Como a gente está falando aqui de uma carta que fala de passado, 6 de copas, você tem 2 cartas 6 aqui. O 6 de copas fala, você tem 3 energias 6. Vê o que esse 6 simboliza aí pra você, tá? Que informação é essa? Talvez ciclos de 6 em 6 anos, ou alguma dessas crianças tem 6 anos, ficou 6 anos com o parceiro, tem 6 anos que esse negócio acabou. Márcia, o que você tá falando? Pra mim esse troço aqui tá muito bem resolvido, eu tô sentada aqui num trono frio, racional, prático, não lido mais com essas emoções, enfim. Pode ser que essas emoções voltem dessa forma, tá? Tava tudo muito controlado, muito pequenininho, e de repente vem de uma vez. Para algumas pessoas vai vir nessa situação, preciso acionar essa pessoa do passado. Olha que sapo que você tem que engolir, né? Vou ter que acionar essa pessoa porque eu tô passando por necessidade, tô passando por um baque aqui, uma situação muito difícil na minha vida prática, material. Eu não sinto que é saúde para a maioria de vocês, mas pode ser para um grupo pequeno. Eu sinto que para a maioria é questão de grana mesmo, de dinheiro. E aí você precisa lá atrás, nesse passado, e lidar com essas questões, e é claro que as emoções vão vir à tona. Pode ser também que esse passado venha até você, tá? Inverte aí os papéis, a situação. Pode ser que não seja você acionando essa pessoa, pode ser essa pessoa voltando e talvez lidando com questões práticas aqui de guarda de filho, de pensão e não sei o que, e no meio de tudo isso o emocional vem à tona para você lidar com ele, tá? A gente vai viver um ano, a gente ainda não entrou, março tem essa energia de início de ano, para quem acredita, para quem segue o calendário astrológico, a gente só vai fazer a virada do ano da Lua, que tá sendo ainda o ano de 2023, para o ano de Saturno, que vai ser o ano de 2024, a gente só faz essa virada aqui lá para o dia 20 de março. Então pode ser que você tenha um retorno, por isso que eu tô falando da questão de Saturno, essa coisa de um passado que retorna para ser entendido, um passado que retorna para ser sentido, para ser visto. Pode ser que essa pessoa nem venha, nem precise dela materialmente, apesar de eu acreditar que para a maioria das pessoas vem. Apenas você agora, essa rainha de espadas muito durona, muito fria, muito racional, ela começa a perder força. Ok, tá tudo bem agora. Talvez você já está nessa energia aqui de independência, já se resolveu emocionalmente, e essa coisa emocional volte agora para você a parar, fazer os cortes, viver esse luto, sabe? Se você entrou numa negação porque precisou para lidar com questões práticas, agora essa rainha de espadas eu sinto que ela pode ceder um pouco de espaço para você vir com uma energia mais de copas, mais de emoção, de águas. Se você não está fazendo isso, pode ser a orientação da sua espiritualidade, tá? Aproveita esse finalzinho de ciclo, esse finalzinho de ano, né? Que a gente ainda está na energia de fevereiro até o dia 20 de março, quase um mês aí pela frente, para você de repente começar a trabalhar nesse lugar de mais emoção, de mais sentimento,
abrir um espaço aqui para suas águas virem à tona. Baixar um pouco essa espada da Rainha de Espadas, está tudo bem. Você fez o corte necessário, você criou estratégias, você agiu, você tomou decisões. Isso foi tudo muito importante. Eu não estou falando que não foi, foi sim. Mas pode ser que agora ela baixe um pouco a rédea aqui na sua energia. Eu sinto que é a sua própria energia, essa Rainha de Espadas, para trabalhar com a cura em outro lugar. E eu sei que não é fácil, tá? Por isso que eu falo que seria muito interessante você receber um suporte aqui, de uma terapia, de amigos, talvez dessa energia que se aproxima de você aqui na figura do Rei de Pentáculos, para você... Eles estão me falando que um grupo específico aqui, a coisa da guarda compartilhada, essa figura desse pai, que eu sinto aqui para a maioria, entrando também e assumindo mais responsabilidades, assumindo mais esse suporte, que é a obrigação dele, não é ajuda, vou falar mais uma vez, e você agora podendo dar atenção para você mesmo. Eu falei sobre essa energia nessa carta. Eu me priorizo agora, eu cuido de mim, eu sou o centro aqui também da minha atenção, não mais só o meu filho, não só mais a minha questão material, não só mais essa coisa do passado, mas eu quero lidar com a minha dor, com a minha emoção, com o meu sentimento, e você está sendo desafogada aqui. Eu sinto que eles estão relaxando um pouco aqui as energias e a vida prática para que você possa lidar com isso, tá? Vai vir, e vai vir forte, e você vai dar conta. Eu sinto que você vai dar conta. Só baixa um pouco a guarda. Eles estão falando aqui sobre a palavra vulnerabilidade. Para a cura emocional acontecer num nível de muita profundidade, a gente precisa ficar vulnerável. Então não dá para ficar segurando a espada o tempo todo e nem rememorando essa dor, muito duro, muito frio. Tem que deixar amolecer um pouquinho a energia aqui do coração, das emoções, para curar completamente, tá? Eu espero que esteja fazendo sentido. Eu sinto que é confuso, mas talvez aí do seu lado tá tudo casadinho, tudo fazendo sentido. Se você sentir de compartilhar aí a sua história um pouquinho, para eu ver que eu não tô louca, que eu não tô lendo para ninguém aqui, que ressoou, eu vou ficar muito feliz. Vou tirar uma última mensagem aqui com o Oráculo Anjos e Ancestrais para você, tá bom? O que vocês têm para falar para essa energia aqui de Câncer, março de 2024? Guardiando o ar, mude sua percepção. É bem essa energia da Rainha de Espadas, né? A gente está falando do elemento ar, a gente está falando da mente, a gente está falando do racional. De repente agora, usar até a própria mente, que já se tranquilizou, ou que vai passar por esse momento de mais calmaria, de reequilíbrio, para mudar sua percepção das coisas. Às vezes o passado volta... Depois de um tempo mesmo, não a pessoa do passado, mas a situação volta no emocional, pra gente ter uma outra percepção e encerrar, cortar de vez com essa história, não ficar com essa energia de dor, de trauma, de dor, de sofrimento lá de trás, sabe? Tem uma coisa de mudar a sua percepção. Eu gosto dessa energia, guardiando o ar. Vou deixar você aqui com essa última mensagem, espero ter ajudado de alguma forma. Um excelente mês para você, que 2024 entre agora com essa energia, que esse passado venha para ser curado, para ser entendido e para ser principalmente liberado, para que você não precise mais reviver ele sentindo dor e para que você não precise entrar em ciclos repetitivos em outras dinâmicas, tá bom? É isso, Câncer, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like agora para apoiar o meu trabalho, vou ficar imensamente grata. Vai lá dar uma olhada na sua playlist, a gente se vê nos próximos vídeos. Grande beijo. Tchau, tchau.